Olá, hoje estamos aqui no galpão do Mago da Iluminação, Mário Galerani, que é proprietário da Galerani Júnior, que faz iluminações fantásticas aí para os eventos, os principais eventos que acontecem na área de shows, na área de eventos de congressos aqui no estado do Espírito Santo e em outros lugares do Brasil. Mário, prazer receber a gente veio aqui conhecer um pouco daquilo que você produz aí para fora, né? Aqui, esse material. E saber um pouco da sua origem, né? Como é que você começou na iluminação? Qual a sua formação inicial? Então, em primeiro momento, é um prazer enorme estar recebendo meu grande amigo Almir Bressan e toda a sua equipe. Obrigado. Né, me dando a honra de poder falar um pouquinho da minha trajetória, né, que hoje está 100% focado na iluminação cenográfica, que é, na verdade, uma situação que eu trouxe dos palcos, dos eventos, dos teatros, para os eventos sociais e os eventos públicos, né? Que foi o conceito da cenografia. É toda uma história que, na verdade, começou bem lá atrás, né? Que na minha infância, eu trago essa cultura desde a infância, porque a minha mãe era professora de pintura. E a minha casa era aquela loucura, cheio de quadros, cheio de cores. Minha mãe tocava piano também. Morávamos em cima da casa do meu avô, que tocava vários instrumentos. Então eu nasci nesse ambiente de cor, de música, enfim. Com grande sonho. Influenciou na sua vida, né? Isso, toda a sua vida. Influenciou, né? Muito, porque em primeiro momento, meu grande sonho foi ser músico. Então eu tive várias bandas. E depois acabei me tornando um produtor pioneiro aqui no estado. Na verdade, eu transformei os ginásios da cidade em casas de espetáculos, mas no fundo mesmo o que eu trazia era a grande vontade de ser músico, né? De ser compositor. Sempre trabalhei com composições próprias e fui avançando nessa trajetória. Até que num determinado momento eu estava muito envolvido com produções de eventos, né? Uma vez que eu havia me tornado esse produtor da cidade, e eu era procurado por artistas já de fora para virem para a cidade, aquela coisa toda. Mas não era aquilo que eu queria realmente, né? Sim. Em primeiro momento, quando eu comecei a fazer também essas produções, eu tinha a intenção de fortalecer o meu trabalho como músico e depois, então, fazer essa ponte para fora da cidade. Sim. Aí eu montei dois trabalhos assim que chegaram na porta de sair do estado e retornaram. Depois dessa longa jornada, eu parei um tempo e falei, puxa, cara, eu trouxe para Vitória o primeiro som para música ao vivo, o primeiro iluminação cênica. Eu, como engenheiro, projetei o primeiro palco de estruturas. Mas não era aquilo que me completava, né? E eu falei assim, não, de tudo isso, chegou um momento que eu tinha que fazer uma coisa. Concentrar, né? Concentrar em alguma coisa, porque eu estava assim, como que dividido em muitos segmentos. Sempre quis ser um cara comum, mas não tive a escolha de estar aqui. Eu nunca fui dono do meu destino. Aí chegou naquele momento que eu falei, não, eu tenho que focar em alguma coisa. Até porque, quando comecei a fazer as produções, tudo era novidade, tinha-se um risco muito pequeno em produzir um evento. E a coisa foi evoluindo de uma forma que, no final, o risco era gigante a nível de se fazer uma produção. Sim. Né? Bom, aí foi a hora eventos grandes, custo muito alto, grandes, né? entendeu? Mas foram assim, inúmeras situações que foram ficando cada vez mais complicado você fazer uma produção, né? Limite de público, até mesmo o fato de que na época eu comecei as produções, Vitória via artista a cada 2, 3 meses. A gente mesmo só tinha 1 ou 2 programas na televisão que você via um artista. É verdade. Então tudo era novidade. Então, quando você traz de novo, aquilo acontece. De repente, foram criando-se muitas barreiras para produções.
No início das produções, os patrocinadores brigavam para serem patrocinadores, brigavam comigo. No final, ninguém patrocinava mais. Sim. Então, chegou uma hora que eu falei, poxa, lancei a semente e a semente começou a florescer, né? Aparecendo outras pessoas trabalhando não como produtor, mas como organizador de evento, sim, que é uma coisa diferente, né? O produtor, ele cria, ele idealiza, ele corre os riscos, né? O organizador simplesmente ganha uma pequena fração de um empresário, de um artista interessado a vir fazer um show na cidade. E aquilo poderia até ficar organizando vários shows, mas primeiro que não era o meu grande objetivo, porque para produzir os eventos, eu pensava em estruturar o meu trabalho como músico, conhecer empresários e artistas e voltar para o eixo Rio e São Paulo. Sim. Né? E o que estava acontecendo para se organizar um evento, a fração era tão pequena e o risco tão gigante, e acabava o show, empresários levavam o capital e ficavam-se todos os problemas da cidade para continuar sendo resolvidos. É verdade. Teve até o caso do festival aqui, que teve aqui no Espírito Santo, né, que foi um problema, né? Aquele Woodstock capixaba. Sim, teve. Então, outros eventos. E outros eventos que aconteceram nesse sentido, né? Então chegou aquele momento que eu falei, caramba, essa não é o que eu quero, isso não é o meu objetivo. E é que você deu essa virada. Aí aconteceu também que quando eu estava chegando nessa conclusão, novamente um trabalho de música meu que estava pronto para sair para o eixo, né, Rio e São Paulo, ele retrocedeu, porque a banda meio que diluiu, né, que era um trabalho de banda que eu tinha. Aí eu passei quase um ano, Almir, para entender tudo aquilo que tinha acontecido, toda a minha trajetória, né, tudo aquilo que eu tinha feito, tudo aquilo que eu tinha proporcionado, e até mesmo para tentar me entender. Que idade você tinha na época? Olha, bastante aventureiro. Eu estava aí com 24, 25 anos, né? No topo da sua vontade força, de crescer, da energia, né, e tudo mais, né? Bom, aí, como eu te falei, quando aconteceu de novamente um trabalho meu como músico retroceder, e eu vendo toda aquela dificuldade do mercado também em produção, e que não era o meu interesse, né? Eu passei quase um ano viajando o nosso estado. Eu peguei meu violão, peguei minha prancha de surf, botei no carro e fiquei rodando as cidades. Foi quase um ano indo de cidade em cidade, parando, não só as do litoral, como as cidades fora do litoral. Sim. E cada cidade que eu ia lembrando o que eu tinha feito naquela cidade. Né? Sim, você já tinha um trabalho nessa época. Já tinha trabalho como músico, como produtor. Então eu chegava nas cidades e lembrava, poxa, aqui eu trouxe o show de fulano, aqui eu vim fazer a sonorização, a iluminação da festa da cidade, no parque de exposição. Você rememorava as estruturas que tinha disponível, o que você adequou, né? As dificuldades. As dificuldades. Então, aquilo me fortaleceu muito, porque eu tinha ficado muito baqueado com o meu último trabalho como músico, ter diluído, né? Que era assim, foi na verdade a razão de toda essa história que eu vim construindo. Sim. E uma vez mais isso, voltando a estaca zero, era como assim, vou começar de novo, mas e aí, vou começar de novo fazendo o quê? Eu engenheiro, abandonei a empresa de engenharia para focar na música, fui o produtor pioneiro, trouxe o primeiro som, primeira iluminação para shows, primeiro palco. Aí teve a época que eu abri um espaço que foi a New Wave Danceteria, onde eu vim lançando toda uma gama de artistas na linha do rock and roll. Fala um pouquinho sobre a New Wave. Ela ficava onde, como é que é, para as pessoas rememorarem aqui. Isso. Pessoas que têm mais de 50 anos de idade, né? Isso. A New Wave ela foi lançada em 84.
foi um espaço muito inovador. Até então não existia nada parecido aqui na cidade, não tinha nada parecido no estado, e em poucos lugares deveriam ter algo igual. Porque a proposta da New Wave era ter um espaço para música ao vivo, onde a gente a cada 15 dias, a cada 2, 3 semanas lançava um novo conjunto, um novo grupo. Nesse palco tinham também desfiles. A New Wave tinha um grande paredão onde a gente fazia, era uma galeria, onde tinha exposições de fotografias, colagens, pinturas. Um espaço de arte também. Né? Era um espaço de arte. Olha, né? Aí vinha com a coisa da galeria, aí tinha um grande bar, aí depois tinha uma área onde tinha jogos eletrônicos, aí atravessava por dentro de uma discoteca de vinil. Eram os DJs mais famosos, Toninho Huck, o César Castilho, o Sinclair, enfim, Edu Henning, essa galera toda indo lá da canja na New Wave. Ainda tinha assim, um grande varandão que era uma pizzaria que fazia um paredão que era um boliche. Então você imagina isso para 1984, cara. Era algo realmente extremamente revolucionário. Era um multiplace, né? Que é isso que depois... Era um multiplace. Era um multiplace. Quer dizer, só que não com esse conceito que depois foi lançado. Depois foi lançado, né? Mas então, aí a proposta da New Wave acabou sendo a New Wave um grande celeiro de todas aquelas bandas que estavam tudo escondido nas garagens, né? E não tinha onde tocar em Vitória, ninguém tinha equipamento. Então eu proporcionei através da New Wave, né, que toda essa gama de bandas que surgiram e que hoje existem aí, vários deles, né? Várias bandas que são desde daquela época. Pode citar algumas aí? Olha, a New Wave começou lançando Pó de Anjo, né? Aí vieram um monte, Condomínio Fechado, o Cachorro Louco, Madian, e um monte, cara. Aí engraçado é que a plateia, tem as fotos da plateia, da inauguração e de alguns shows, que foram depois as bandas, Manimal, do Alexandre Lima, sabe? Várias outras bandas. Acabou contagiando positivamente aí essa banda essa turma, né? Enfim, toda aquela galera que ia pra New Wave, aí eles montavam uma banda, eram tantos que eu nem me lembro os nomes de todas, né? Aí, tem uma banda para tocar? Então então tal dia vai, né? Quando você fala de iluminação, você fala de uma coisa que é fundamental na vida de qualquer pessoa, que é a luz, né? Sim. Né? Que vem do sol primeiro e tal, e depois dá essa vida toda na Terra. E se você souber adequar bem os raios de luz e tal, como coordenar isso para produzir ambientes agradáveis para as pessoas, né? Você tem um efeito mágico, né? Então acho Exatamente, eu acho que é a magia do evento. Olha, tem lugares que eu cheguei para criar uma luz que durante o dia, quando você olhava assim, aquela coisa fúnebre, caindo aos pedaços, tudo horrível. Quando a luz acende, se transforma num palácio de ouro, de cristal, enfim, né? E assim, as iluminações que eu crio vêm de uma base muito grande. Primeiro, eu ter tido aquele movimento de cores, de arte dentro da minha casa, né? Através da minha mãe, como professora de pintura, etc. Aí, depois, com essa minha entrada no mundo das artes cênicas, porque meu sonho era ser músico. Então eu tive muito conhecimento de tudo quanto é tipo de equipamentos, até porque os primeiros equipamentos para evento foi eu que trouxe tudo para Vitória. Eu trazia para os grandes shows. Então eu vim conhecendo aquilo tudo, na técnica, né? Como funcionava, como aplicar esses materiais. Você estava sempre atualizado na melhor tecnologia e tal. E eu era referência para os grandes eventos, que aí, lá em Vitória, o Galerani que é o cara, ele que sabe, ele que tem o som, ele que tem iluminação, ele é um artista. Como músico, chegou naquela parte final, bateu no teto. Eu
voltando à história de eu passar aquele tempo viajando no estado, e aí eu decidi dessa coisa da iluminação. Então eu agreguei todo aquele conhecimento que eu tinha dos palcos, Sim. com mais toda a minha trajetória. Eu aprendi a pintar, aprendi a manusear cores e resolvi então trazer dos palcos para os eventos. Sim. Né? Sim. E trouxe de uma forma cenográfica que é trabalhar o espaço como um todo, como uma pintura. Sim. Então, os eventos que eu faço, na verdade, é uma pintura de luz, onde as minhas tintas são as cores. Os refletores. Eu obtenho através dos refletores. Por isso que aquelas coisas que eu faço assim, gigantes e coisas, as pessoas não entendem, mas são quadros de luz. Sim. Quando eu fotografo aquilo, se você fizer uma análise semiótica dessas iluminações, você vai ver que eu estou usando ali todas as técnicas que um artista plástico usa para pintar um quadro. Ponto de fuga, equilíbrio e demais conceitos que um artista plástico usa para pintar um quadro. Bacana. Eu pinto um quadro de luz. Sim. Né? E todo esse conhecimento que eu adquiri nessa trajetória, é muito difícil você conseguir encontrar em um profissional só. É interessante o seguinte, você tem a base da engenharia, né? Quer dizer, quando você colocou toda essa parte artística que você desenvolveu na sua própria vida e tudo, para as influências que você bem colocou aqui desde quando criança, né? A influência da sua mãe, das pessoas que cercavam você, mas também você tinha uma base do engenheiro. Né? Então. Como vai colocar um refletor numa estrutura como essa, como fazer aquilo, né? Eu uso a engenharia o tempo inteiro nessas construções da luz, eu uso os conceitos dos artistas plásticos nas suas pinturas, na iluminação que eu faço. Aí eu uso tudo que eu aprendi sendo produtor de evento, conhecendo os equipamentos, sendo o primeiro a trazer esses equipamentos para a cidade. Então, assim, um conhecimento tão gigante que eu já fui, assim, já consultado mais de uma vez de empresas de fora do estado, querendo vir aqui, olha, tudo que você tem a gente compra, você vai lá só para criar nossas iluminações. Né? Até porque eu costumo dizer que se todo dono de loja de tinta fosse pintor, estaríamos cheios de Rembrandt e Renoir em cada esquina. É verdade? É verdade, então, é verdade. O cara tem equipamento, mas o que fazer com aquilo? É verdade, né? é verdade. Eu vejo algumas iluminações até a nível internacional, acho bonito aqueles equipamentos que os camaradas usaram, fantástico. Agora, o que eu queria ver era eles virem aqui e pegar o que eu tenho e fazer o que eu faço. A chegada definitivamente para esse universo da iluminação foi quando acabou essa minha última banda, em 1998, que foi o Piratas do Asfalto, e eu resolvi então 100% focar em iluminação. Eu tinha palco, aí eu vendi tudo. Vendi o palco, vendi o som que eu tinha um estúdio, vendi todo o material de estúdio, de gravação. O meu piano, eu vendi meus teclados, passei a chave no piano, fui em cima da ponte ali da Ilha do Frade, joguei dentro do mar. E falei assim, não posso ficar focado com a música, porque a música assim, me levou por caminhos que eu tive que abandonar tantas coisas na minha vida, tudo em função da música, que se eu continuar tocando, eu não vou conseguir me encontrar, nem saber direito o que eu sou. E foquei 100% em iluminação. Vamos até lá naquele canto que você tem um monte de fotografia, você vai continuando falando?